E como introdução sobre esse tema do Sólida Deo Glória, vou ler um pequeno texto, mas que todos vão entender. A reforma do século XVI tornou-se uma necessidade imperativa à Igreja. Havia se desviado tanto da doutrina quanto da ética. Corromperam-se em sua fé e em sua conduta homens cheios de poder eclesiásticos e desprovidos de piedade ostentavam sua própria grandeza, atribuíam a si mesmo poderes que não possuíam, colocavam-se num pedestal que não lhes pertencia, buscavam glórias para si mesmo e recebiam honras que só a Deus eram devidas. Por isso, o último pilar da reforma foi Sólida Deo Glória, somente a Deus glória. Amém? E essa tendência tem até os dias de hoje. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Vamos, por fim, tratar do último dos 5 somente da reforma, que se exige a atribuição da glória somente a Deus. Sólida Deo Glória. Esse é o tema que coroa esse importante movimento do século XVI, uma vez que afirma que toda a glória deve ser dada a Deus somente, não apenas por se designar envia a nós nas Escrituras, mas também pela salvação que é realizada conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas a vontade de Deus. A expiação por Jesus na cruz, também a justificação do pecador, assim como o dom da fé criado no coração do crente pelo Espírito Santo. Sem fé é impossível adorar a Deus, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Lá em Efésios 1:11... Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A minha vontade e a sua vontade podem estar em desacordo com a vontade de Deus. Aquilo que você acha que é bom, aquilo que você acha que é sucesso, aquilo que você acha que é bênção, às vezes, para Deus, no momento não é. Então tem que ser tudo conforme a vontade de Deus, a prioridade de Deus. Porque assim como Jesus resumiu os 10 mandamentos, em 2, e o primeiro é adorar a Deus com todo o teu conhecimento, com toda a tua força, com todo o teu coração, e o segundo ao próximo como a ti mesmo, a nossa vida tem que ser prioritária e exclusiva em colocar essa prioridade no dia a dia, enquanto nós estivermos nesta terra. Amém? E muitas das vezes nós queremos, oramos, pedimos e buscamos e achamos que até é de Deus. Mas temos que ficar ligado para entender que o Pai que nós clamamos, o Pai que nos criou, o Pai que nos predestinou, o Pai que pela sua misericórdia e graça regenerou o nosso coração, Ele que sabe o que é bom para mim, Ele que sabe o que é bom para você. Ele que sabe a hora certa de dar e a hora certa de tirar. É Ele que trata, é Ele que cura, é Ele que salva. Cabe a nós fazer a nossa parte como pai, como mãe, como irmão em Cristo, pregar o Evangelho, até porque fomos chamados para isso, né? Mas um planta, outro rega e Jesus colhe. Amém? E aquele filho pródigo que saiu de casa, o pai já tinha plantado, né? Mas precisou Deus colher. Se Deus não colhesse, ele não teria voltado para a casa do Pai. Tá? E essa colheita, e essa cura, e essa transformação não depende do homem, mas depende da misericórdia e graça de Deus. E que nós venhamos viver experiências com Deus, mas que a nossa experiência
é ímpar, cada um tem a sua vida e a sua história com Deus. Cada um sabe aonde o calo aperta e Deus sabe aquilo que você precisa ter e aquilo que Ele precisa tirar. E Ele sabe onde mexer e Ele sabe até onde nós suportamos, que Ele não vai nos dar o frio maior que o cobertor. Amém? Então, não pense que, foi até lido ontem aqui na reunião, por que isso está acontecendo comigo? Porque achando que Deus te abandonou, achando que Deus não está contigo, achando que você falhou, mas a maior demonstração de amor por Deus, de Deus por nós, é Ele enviar o seu Filho amado na cruz para morrer por mim e por você. Então não tenha dúvida, essa é a nossa esperança. Tudo depende dEle, tudo está na mão dEle, tudo é para Ele. Amém? Glória a Deus. Toda glória pertence somente a Deus. Nisso os reformadores refletiam o pensamento de Paulo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 28, 31. 1 Coríntios 1, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Amém? Muitos filósofos e ateus tentaram dispersar o povo da glória de Deus. Mas Deus é um Deus soberano, né? Foram homens que passaram pela história e suas teses e seus pensamentos caíram. A glória é um atributo incomunicável, ou seja, não é compartilhado com a raça humana. Ele diz respeito à grandeza, à pureza e à natureza de Deus, e por isso não há outro ser digno de glória a não ser a Trindade. Em Êxodo 23, 5, Deus não divide sua glória com a imagem de escultura e outros deuses. Os 10 mandamentos estão aí nas Escrituras há anos para nos lembrar. Lá em Isaías 42, 8, Isaías 42, 8, eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Amém? Como pessoa da Trindade responsável pela nossa justificação, o Deus Filho é declarado por Deus Pai como o resplendor da sua glória, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. O Filho, que é o resplendor da glória, de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória. Amém? Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra glória significa manifestação de excelência e da dignidade, bem como resposta de honra e adoração a essa manifestação. Conforme Joel Beck, a glória de Deus é a beleza de suas perfeições multiformes, bem como o esplendor admirável que emana dessa perfeição. Na Bíblia hebraica, glória é a tradução de kabod, o que
o que caracteriza a glória de Deus e a sua presença, carregada de bondade, graça e compaixão. Êxodo 33, 19. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Amém? Deus falando a Moisés, quando Moisés pediu para ver a sua glória. O Novo Testamento confirma o uso da palavra cabode glória, tal como no Antigo Testamento. A glória de Deus também se manifesta em Jesus, 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. E o testemunho da igreja primitiva é que Ele é o Senhor da glória. 2 Coríntios 2:8. 2:8. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com Ele. Com Ele quem? Jesus Cristo, o Rei da Glória. Na prática, tudo que fazemos, irmãos, por mais que seja bom e tenha demandado nosso esforço, deve ser devotado a Deus, pois Ele nos dá a capacidade para realizar todas as coisas. Por mais que venhamos a fazer, por mais que venhamos nos empenhar em qualquer coisa de nossa vida, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Se eu tenho uma família hoje, é para a glória de Deus. Se eu tenho um trabalho hoje, é para a glória de Deus. Se as contas são honradas, é para a glória de Deus. Se eu faço algo na igreja, se eu estou varrendo, participando da faxina, participando do ministério, ou em qualquer coisa em relação à igreja em que congregamos, é para a glória de Deus. Se fazemos o almoço, né, ou visitamos um irmão, ou pregamos, ou ensinamos, é para a glória de Deus. Ou seja, tudo o que fazemos, por mais que seja bom e tenha demandado nosso esforço, deve ser devotado a Deus, pois Ele nos dá a capacidade para realizar todas as coisas. Todas as coisas que você realiza, não pense você que porque você tem sabedoria, porque você é inteligente, porque você estuda mais, porque você vai na academia malhar, tem um corpo bem. Tudo que você faz é porque Deus te permite fazer. Se você vai para a academia, é para a glória de Deus. Se você tem a tua família hoje, é para a glória de Deus. E se não tiver, também é para a glória de Deus, porque é Deus que dá e Deus que tira. Amém? Nós ouvimos isso no texto de Jó. Jó tinha seus filhos, ele orava pelos seus filhos, pelos pecados que ele nem sabia que cometeu. E Deus levou os 10. E ele falou no seu momento com Deus. Deus levou e ele foi. Deus me deu. Tudo para a glória de Deus. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Agora eu conheço Deus de caminhar na minha vida, entendendo que eu não sou o dono dos meus filhos, eu não sou o senhor dos meus filhos. Eu faço plano para os meus filhos, mas a resposta certa vem de Deus. Às vezes quero que ele seja arquiteto, ele quer ser um escritor. Às vezes quero que ele seja famoso, ele quer passar desapercebido pregando a palavra de Deus. Porque você não precisa estar na mídia ou estar diante de uma imagem para poder pregar a palavra de Deus. Porque você pode pregar a palavra de Deus na tua casa, você pode pregar a palavra de Deus na família, você pode pregar a palavra de Deus no trabalho, você pode pregar a palavra de Deus na cozinha, você pode pregar a palavra de Deus no posto de gasolina, na fila do pão na padaria. Você não precisa do microfone nem de uma câmera para poder pregar a palavra de Deus. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor.
Se perguntasse a cada um de nós o que nós queríamos que os nossos filhos fizessem e seguissem o caminho, nós teríamos planos para ele pela experiência de vida e eles estarem conversando agora e pensando que sabem tudo, né? Nós, na nossa falha, nós ó, faz isso que isso aqui é bom, faz aquilo que isso aqui é bom, não vai para lá porque aqui é ruim. Mas Deus tem os seus planos. Nós fazemos os nossos, mas a resposta certa vem do Senhor. Passei por coisa que não queria passar, mas Deus permitiu passar, para que um dia eu pudesse testemunhar e falar: não vai ali que ali é ruim, não faça aquilo porque aquilo não é bom. Então cada um tem uma história com Deus, cada um tem uma vida ímpar com Deus. Dificilmente você vai achar duas pessoas com o mesmo testemunho, pode ser até parecidos, mas causas diferentes, situações e circunstâncias diferentes. Amém? Porque Deus nos ama igualmente. Não é porque ele passou por coisa pior de que Deus ama menos ele. Não é porque você tem uma vida mais tranquila de que Deus te ama mais. Porque Deus ama todos de igual maneira, para a honra e glória dele. Amém? Tiago 1,7. 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Coroa da criação. Coroa da criação. Criados para a glória de Deus. Isaías 43, 7. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Você tem dúvida? E você foi criado para a glória de Deus? Você foi criado para a glória de Deus. Você acha que você sendo criado para a glória de Deus, Deus te abandonou? Deus te deixou à deriva neste mundo? Deus esqueceu de você? Assim como aquele pai não esqueceu do seu filho que foi embora, assim é o nosso Deus que não esqueceu dos seus filhos que estão lá fora. Tanto aqueles que estiveram e saíram, tanto aqueles que estão ainda não vieram, mas que Deus nos chamou para que nós viéssemos a pregar o Evangelho. Que é muito fácil nós estarmos aqui dentro da igreja, orando e glorificando a Deus. É um lugar de comunhão da família em Cristo Jesus, mas Deus nos chamou principalmente para fazer isso lá fora, glorificar a Deus lá fora com nossas vidas. Porque dentro da igreja não precisa de sal e nem de luz. Dentro da igreja, na comunhão dos santos, no templo, precisa de adoradores. Nós não viemos para pedir, nós viemos para adorar. E o que você merece, o que você não merece, o que nós merecemos ou não merecemos, nós não merecemos nada. Se Deus quiser, Ele dá. Se Deus quiser, Ele não dá, porque Ele vai continuar sendo Deus. E você, por amor e gratidão a Ele, tem que colocar a tua esperança e o teu amor nele. Nele. Falando dos anseios cruciais, críticos e casuais, que foi muito comentado e tem sido comentado, né? Os cruciais, tanto os casuais e os críticos, eles não vão ser perfeitos porque nós não somos perfeitos. Por mais que venhamos a buscar a Deus um anseio crucial de nos enchermos, nós nunca vamos ficar cheios totalmente nesse corpo imperfeito. Mas cabe a nós perseverar, procurar, orar sem cessar, andar segunda milha, perdoar, sem questionar.
Mas eu tenho que perdoar? Você tem que perdoar. Você tem que amar? Você tem que amar. Você tem que andar a segunda milha? Você tem que andar a segunda milha. Você tem que lavar os pés? Você tem que lavar os pés. E se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Deus nos chamou para servir e não para ser servido. Deus nos chamou para glorificá-lo e não para buscar honra para si mesmo. Deus nos chamou para fazer a vontade dele, não a sua vontade. Ter as coisas é muito bom, mas ter as coisas sem Deus é melhor não ter nada. É melhor andar como os profetas do passado, pele de animal, cinturão de chinelo e a pé. Não tinha nem carro naquela época, né? Então é melhor você não ter nada, perder a sua vida por Deus, por Jesus, que aí você tem tudo, de que você tentar ganhar nessa vida tudo e não ter nada. Vamos confiar no Deus que nós servimos, porque Jesus não precisa nos provar mais nada. Pelo contrário, Ele já nos provou sem nós merecermos. Ser filho de Deus é viver para a sua glória. Assim como a criação anuncia a glória de Deus, nós anunciamos por cada ato de fé. Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É só nós olharmos para a natureza e vemos a grandeza do nosso Deus e Pai. É o sol da manhã, é o pôr do sol, é as árvores, são os frutos, é a água que bebemos. A glória de Deus tem tudo isso. Tu acha que algum ser humano criou a água? Algum homem criou o sol, a lua, as estrelas? A assinatura do Deus Pai glorioso está nas nuvens, na chuva, em tudo quanto é lugar. Mas para entender e ver e compreender isso, precisa da ação do Espírito Santo. Para você entender que só você respirar é misericórdia e graça de Deus. E a tendência de tentar tirar a glória de Deus, né, se tem até hoje. Essa tendência de colocar o homem no centro do universo e empurrar Deus para a lateral é antiga. O filósofo grego Protágoras já dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Karl Marx tentou tirar Deus da história com o seu materialismo dialético. Charles Darwin tentou tirar Deus da ciência com a sua obra A Origem das Espécies. O homem veio do macaco, o homem veio da rã, veio do sapo, né? Tenta aprender uma rã durante 10 anos, aí você vai nascer cabeça, braço, perna aí. Compra um macaco prego, cria ele, deixa teus filhos criar, seus netos, para ver se ele vai virar homem. Freud, o pai da psicanálise, tentou banir Deus do inconsciente do homem. Nietzsche, do topo de sua presunção, proclamou a morte de Deus. Richard Davis, patrono dos ateus contemporâneos, diz que Deus é um delírio. Deus, porém, não está no trono. Tem as rédeas da história em suas mãos e ninguém pode deter o seu braço impotente. Ou seja, Deus está no trono até os dias de hoje e sempre estará eternamente. Nós, pela misericórdia e graça, o contemplaremos. E homens, psicólogos, filósofos, ateus tentando o tempo todo tirar a glória de Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Só Ele é Deus e a Ele deve ser tributada toda a glória. Ele criou todas as coisas e as sustenta com o seu poder. Ele
planejou nossa salvação na eternidade, executou na história e a consumará na segunda vinda de Cristo. Consumará na segunda vinda de Cristo. O lugar do homem não é no pedestral, nos cabelos de seus pés. Por isso toda glória dada ao homem é vanglória e glória vazia, é idolatria e abominação para Deus. Então não dê glórias ao homem, porque o homem é falho. Dê glórias a Deus. Não espere perfeição do teu pastor, do teu diácono, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão de sangue, do teu irmão em Cristo, porque só Deus é perfeito. Deus não nos chamou para esperar a perfeição de ninguém, mas nos chamou para suportar uns aos outros. Até que ele achar que você não deve mais suportar, ele vai te chamar para ficar do lado dele, para o glorificar eternamente. Amém? Não se surpreenda com a falha do seu irmão, porque você também é falho. Da mesma maneira que você gostaria de ser tratado, você também venha tratar o seu irmão que venha falhar contigo, perdoando. Não espere muito do teu irmão, porque também muitos podem esperar de você. E o muito para você e para o teu irmão é muito pouco para Deus. Então dependam sempre de Deus em tudo, até na nossa relação, entendendo que nós fazemos e buscamos fazer o melhor, mas é Deus que muda o coração, é Deus que transforma a mente, é Deus que faz andar e é Deus que faz parar. É Deus que tira e Deus que te coloca. É Deus que te bota no barco e é Deus que tira do barco. É Deus que te chamou para o exército dele, mas se você é dele, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, de que ele está contigo. Não tenha dúvida, eu estarei contigo até a consumação do século, porque você foi selado e você é dele. Amém? Não tenho dúvida disso. Muito se debate hoje sobre o culto cristão, sobre os estilos e instrumentos musicais que devem ser empregados, sobre o uso de recursos visuais, entre outras coisas. No entanto, tomando bastante cuidado para não incorrer em uma generalização, não parece que às vezes nossos cultos perderam o significado? Não estou falando só da nossa igreja não, porque a nossa igreja não é perfeita. A única igreja perfeita é invisível. Tenho a impressão de que anos atrás havia mais preparação por parte dos cristãos para participar dos cultos, pois viam nesse encontro a oportunidade de adorar a Deus, uno e trino, com temor e tremor. Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, nós não podemos banalizar, a sola da glória. Nós nos reunimos para dar glória somente a Deus. Muitas das vezes, quando nós nos reunimos ou viemos com um propósito diferente, né? Somos falhos e Deus conhece os nossos corações. E a palavra diz que nós devemos orar a Deus sem cessar. Mas também na sua palavra ele diz que antes mesmo que nós venhamos a colocar o joelho no chão, ele já sabe até o que você vai orar, mas é necessário que você ore, né? Porque o nosso Deus é um Deus de relação, ele quer ouvir você, ele quer
vê o seu coração, nós vemos e tenhamos a convicção de que toda reunião, seja na ele na quarta, seja ele no domingo, seja na terça, seja em casa, que seja sempre para a glória de Deus, sola de glória, glória a Deus. Pela oportunidade de estar meditando na sua palavra, pela oportunidade de estar buscando no único e eterno Deus Pai poderoso forças para caminhar e colocando todos os nossos entes queridos e também os inimigos em nossas orações, para que quando o inimigo estiver diante de ti, Deus também está no controle. Às vezes nos assustamos diante do inimigo ou na presença do inimigo, mas Deus também ali está no controle. Irmãos já devem ter passado por isso. Passei por isso recentemente, diante do inimigo. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu tranquilidade. Deus cegou o inimigo. Onde tudo que era para ser uma tragédia, Deus permitiu que se passasse para que fosse testemunho da mão poderosa de Deus na minha vida, na sua vida, porque Ele, para Ele é toda a glória. Eu não passei pela situação porque eu fiquei mais calmo, eu não passei pela situação porque era mais experiente, eu não passei pela situação porque eu era mais astuto, mas passei para a glória de Deus. Senão não estaria nem aqui. Salmo 2:11, livro de Salmos 2:11, na tua força, Senhor, Salmo 2, versículo 11, 2, sirvam o Senhor com o temor e alegre-se nele com tremor, sempre. Sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Temor de respeitar um Pai que é único, um Pai que é eterno, um Pai que é verdadeiro, um Pai que você não pode enganar, não tem como. O nosso Pai aqui, você pode até enganar, contar uma mentira, falar que vai para um lugar e vai para outro. Né? O diabo também você engana, porque ele não tem como ler os seus pensamentos. Né? Ele não tem como, mas a Deus ninguém engana. Se você vai falar para o teu pai ou para alguém que se você vai para um lado e você vai para outro, com certeza Deus sabe para onde você vai e vai estar lá te olhando. Amém? Na atualidade parece que muitas pessoas vão à igreja aos domingos como se estivessem indo a qualquer outro tipo de ajuntamento que não a celebração do Deus vivo. Se refletirmos um pouco mais, aparentemente, não apenas os cultos se esvaíram de significado, nossa vida também parece vazia. Muitas vezes levamos uma vida medíocre, pobre, simplesmente orientada pelas circunstâncias. Mas por que isso está acontecendo? Provavelmente porque o vocábulo Deus se tornou uma palavra sem conteúdo para a nossa geração. E por conseguinte buscamos o culto somente como um lugar onde nossas energias serão reabastecidas. Mas o culto é para a glória de Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo e Eterno. E esse deve ser e ser a paixão maior do cristão. Amém? Então temos que mudar a nossa mentalidade de reunião e culto a Deus. Aqui não é só uma reunião de confraternização, é uma reunião para adorarmos a Deus e nos confraternizarmos depois, mas priorizando sempre a adoração a Deus. Para concluir,
As declarações dos 5 solas devem fazer parte da nossa fé diária, que nunca esquecemos das riquezas das Escrituras para a nossa vida, do sacrifício de Cristo em nosso lugar e da graça permeando cada um de nossos atos, que devem ser seguidos pela fé dada pelo Espírito, unicamente para a glória de Deus. Deus é, portanto, glorificado quando a igreja se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Os apóstolos entenderam bem a importância dessa questão, pois nunca aceitaram a glória dos homens. Atos 3, do versículo 12 ao 16. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelita, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Ou seja, aquele homem foi curado pelos apóstolos. As pessoas que presenciaram aquele ato de milagre queriam adorar aqueles homens. E necessário foi Pedro falar e mostrar que toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, por meio dele e para ele, para sempre. Nada que venhamos a fazer que venha a ter sucesso ou não, mas que tudo seja feito com a certeza e a convicção de que tem que ser para a glória de Deus. Só dai glória a Deus. Não dê honra e glória a pastor, a diácono, a bispo, a apóstolo, mas toda a honra e toda a glória seja dada sempre a Deus. Amém? Portanto, encerra-se esta exposição de ensinos fundamentais da Reforma com o brado: glória somente a Deus. Amém. Pois só a Deus pertence o crédito pela salvação do homem. Não tem sinergismo aqui, não tem vez, sinergismo. Toda glória humana fica sem valor. Toda incerteza da salvação deve se desvanecer. Toda glória pertence apenas a Deus e dura para sempre. Aquilo que é para sempre não tem início nem fim. É eterno. Pelos séculos dos séculos, o Catecismo de Genebra sustenta que Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória. A nossa vida tem que ser dedicada à glória de Deus. Se a nossa vida não está sendo dedicada à glória de Deus, nós temos que nos despertar, e nunca é tarde, sempre há tempo. E se aqui estamos é porque tem tempo. Deus está nos permitindo esse tempo de nos direcionar para glorificar a nossa vida somente a Ele, já que Ele é o primeiro dela. Já o breve catecismo de Westminster ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O anseio pela glória de Deus é um dos temas centrais da Reforma e um valioso motivador da piedade cristã. Salmos 24, de 17 a 10, para estar encerrando.
Salmos 7 a 10. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Dá um glória a Deus para o nosso Deus e Pai. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, pela tua misericórdia e graça, Senhor, sem mérito nenhum, necessário fosse, Senhor, pedir, Senhor, que se o Senhor não falasse, que o Senhor me levasse, porque não é o homem. Quem é o homem para querer dividir algo com o Senhor, Pai? Quem é o homem para querer cobrar algo do Senhor? Quem é o homem para ter a certeza do amanhã, Pai? Do que pode, o que não pode. O Senhor é o Rei da Glória, Pai. Que a nossa vida, Senhor, seja, Senhor, para te glorificar, Pai. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor disciplina quem ama. O Senhor disciplina os seus filhos. Pai, se estamos precisando de disciplina, Pai, disciplina, Pai. Se estamos precisando de correção, Pai, nos corrige, Pai. Para que venhamos viver, Pai, a nossa vida para te glorificar, Pai. Coloca os nossos pés juntos, Pai, no teu trilho, na tua vontade, no teu querer, Senhor. Para que venhamos verdadeiramente, Senhor, não só ser conhecedor da tua palavra, mestres, frequentadores de igreja, membros, pastores, diáconos, mas que venhamos, Senhor, Deus e Pai, ser filhos e filhas do Senhor, Pai, sem título, pregando a tua palavra, fazendo a tua vontade. Nós não merecemos nada, mas pela tua misericórdia e graça, Senhor, nós temos onde dormir, nós temos família, nós comemos, nós bebemos, a despensa tem ficado cheia, mas nós não merecemos nada disso, Senhor. Isso é graça e misericórdia do Senhor, Pai. Graça e misericórdia do Senhor. Que essa graça e essa misericórdia, Senhor, venha nos conduzir enquanto nós estivermos caminhando, Pai, e perseverando, Pai, como santos do Senhor, para fazer a tua vontade. Não afaste, Senhor, a tua mão de nós. Nós cremos, Senhor, que a tua disciplina é para nos fortalecer, é para nos fazer perseverar, é para nos fazer entender que nós não somos os nossos próprios deuses. Nós não somos proprietários de nós mesmos, mas somos propriedade exclusiva do Senhor. Não adianta bater o pé, não adianta querer rasgar a Bíblia, não adianta murmurar, porque o Pai faz quando quer, na hora que quer e para quem quer, sem distinção de filhos e filhas, porque Ele derrama o seu amor para todos os filhos e nem se alegra na morte do ímpio,
mas que ele se arrependa e ande nos seus caminhos. Que venhamos a ser vasos, Pai, usados por Ti para pregar o Teu Evangelho lá fora. Ser sal e luz lá fora. E glorificar o Teu santo nome com as nossas vidas. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.